8h08 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também em nosso streaming aí no Face, onde você acompanha as imagens aqui do programa. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Neste programa, a gente recebe o vereador Anderson de Matos, e neste bloco, na pauta, polêmica sobre o projeto em Lagoa de Cima. E eu volto com você, Aloysio Abreu Barbosa. Em relação ao bloco anterior, a informação do vereador Anderson deu foi que a OMS teria mudado de posição sobre as restrições de movimento durante a pandemia, não é isso, Anderson? Não entendi. Você falou que a OMS teria mudado de posição sobre restrições de movimento durante a pandemia, não é isso? Olha, eu não falei que ela mudou de opinião, não. De posição, não. Eu falei de uma declaração da OMS. Houve uma declaração dela nesse sentido. A agência Lupa você conhece, não conhece? Do Piauí? Sim, sim. Então, aqui, verificamos. É falso que a OMS mudou de posição sobre restrições de movimento durante a pandemia da Covid-19. Circula pelas redes sociais que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, recuou nas recomendações de isolamento. Um texto publicado no site Terça Livre citou essa informação e afirmou que, para a entidade, abre aspas, o governo deve pensar em quem precisa garantir o pão de cada dia, fecha aspas. Por meio do projeto de verificação de notícias, só para terminar, por favor, usuários de Facebook solicitaram que esse material fosse analisado. Confira abaixo o trabalho da verificação da Lupa. Falso. A OMS não recuou na sua decisão de reconhecer o isolamento como forma de prevenir a disseminação do vírus SARS-CoV-2, causador da Covid-19. E aí segue. É muito extenso, não vou dizer tudo. Você quer comentar? Sim, claro. É só qualquer um que está nos acompanhando agora, assim como você foi lá no Google e procurou sobre a agência Lupa, procurar sobre a declaração de David Nabarro. Nós, da OMS, não defendemos lockdown como principal meio de controle desse vírus. Foi ele quem disse isso, não sou eu, não. Aqui, a agência Lupa falso. A OMS não recuou na sua decisão de recomendar o isolamento como forma de prevenir a disseminação do vírus SARS-CoV-2. Se você tiver com acesso à internet aí, que meu celular, estou aqui utilizando ele agora na nossa vídeo. Você mesmo pode procurar. Também, pelo WhatsApp, foi o ex-prefeito, o ex-deputado Roberto Henriques. Sobre a questão do STF também, ele se manifesta aqui. STF não tirou poderes do presidente. O SUS é tripartite, federal, estadual e municipal. Bolsonaro reivindicou absolutismo para ele fazer no Brasil o que ele inegavelmente acredita e promove, imunidade de rebanho com viés, nas palavras de Roberto Henriques, nazi-fascista. Você quer comentar? Não entendi, você pode repetir? Vamos lá, vou repetir. Roberto Henriques, ex-prefeito e ex-deputado. STF não tirou poderes do presidente. O SUS é tripartite, federal, estadual e municipal. Bolsonaro reivindicou absolutismo para ele fazer no Brasil o que ele inegavelmente acredita e promove. Imunidade de rebanho, nas palavras de Roberto Henriques, com viés nazi-fascista. Você quer comentar? O que foi feito foi, como eu disse anteriormente, estados e municípios receberam autonomia para implementar medidas restritivas. A partir do momento em que você tem estados e municípios implementando medidas restritivas, você tem o governo federal sem poder fazer aquilo que ele poderia fazer no que diz respeito às medidas restritivas. Não que ele iria fazer ou que ele queira fazer. Eu estou te falando no sentido daquilo que foi realizado pelo STF. Repito, lá no estado do Rio de Janeiro foram adotadas medidas que aqui, no ano passado, o prefeito não adotou. Essa é a realidade. Só reler aqui para quem estiver entrando no ar agora. Manifestação do STF, né? O Supremo Tribunal Federal esclarece que não é verdadeira a informação que circula em redes sociais que a Corte proibiu o governo federal de agir no enfrentamento da pandemia da Covid-19. E aí vou passar para o tema desse bloco, que foi a entrevista de Sofiati aqui no dia 26 de maio, em que ele disse aqui, nesse mesmo programa, sobre Lagoa de Cima, né?
Existe nesse momento um projeto na Câmara Municipal por um vereador ou demais de grupos interessados em reduzir o limite de proteção da margem na Lagoa de Cima, alegando-se que ela é muito bonita e tem que ser explorada turisticamente. Tudo bem, explora turisticamente a partir dessa linha, que é de 300 metros. Querem reduzir para 50 metros? É um sexto da área de proteção da lagoa. A gente sabe que se tiver uma cheia, acaba tudo quanto é hotel, a margem acaba com tudo quanto é casa. Eu sei que existem muitas, e não só de pobres, de ricos também. E vão perder tudo no caso de uma nova cheia. Se fosse na década de 30, como é a Yacht Club, que está lá dentro da lagoa, tudo bem, o que era permitido. Hoje não é mais. A gente tem que considerar que os tempos mudaram, que a gente não está numa crise ambiental global, que a gente está numa crise ambiental global e que a Lagoa de Cima, até onde eu saiba, não está em Marte. O vereador é o Anderson de Matos. Eu tive uma conversa com ele Sofiati falando isso, né, que você depois confirmou, em seu gabinete, muito afável, muito educado, mas quando ele firmou posição na defesa da diminuição dessa margem de proteção, eu falei, abre aspas, está certo, a gente vai se encontrar mais adiante. Você depois respondeu, eu publiquei no blog, e também o Fábio Ribeiro se manifestou dando um pronunciamento dele em vídeo anterior, né, à entrevista do Sofiati, reafirmando o compromisso do Legislativo Municipal com a defesa ambiental de Lagoa de Cima. Você quer fazer um apanhado do Sofiati, de Fábio? Vamos começar falando com respeito ao poder legislativo. Não existe projeto no Poder Legislativo para fazer alteração da legislação. Se trata de uma legislação de 1987 e ela é uma legislação estadual. Possível no âmbito municipal fazer essa alteração. O que eu estou fazendo se trata de uma movimentação política para que o deputado estadual do meu partido ele consiga fazer essa alteração. Eu vou trazer para você aqui agora, não sei se é do conhecimento de todos, mas já existe, e não é de hoje isso, um parecer do INEA favorável. Diz assim, revogação tácita da Lei número 1130 de 1987 e de seu decreto regulamentador, no tocante à demarcação de faixa marginal de proteção no entorno de lagos e lagoas, no estado do Rio de Janeiro. Já há um parecer do INEA favorável para que essa redução seja feita. Nós temos ali a Lagoa de Cima, que se encontra há décadas naquela situação, com mais de 400 construções que já foram realizadas de forma ilegais, já estão lá e dali não sairão, largada, completamente abandonada. Você tem uma beleza como aquela. Você tem um município que se encontra em estado de calamidade fiscal e financeira. Seria, no mínimo, incoerente você ter um lugar como esse, ou lugares como esse, e você não fazer com que esses lugares venham se transformar em fonte de emprego e renda de forma sustentável. Você pode ter a produção, você pode gerar emprego, gerar renda de forma sustentável. Manter a lagoa sendo o que ela é, cuidando dela, coisa que hoje não acontece, e você gerar emprego e gerar renda. Você manifestou no blog, eu pedi logo assim que o Sofiati falou, a gente teve até um problema inicialmente para falar, mas você me retornou depois e assim que você mandou, eu publiquei. Eu vou ler aqui o que você falou, você escreveu, pode ser? Pode, claro. O professor Sofiati é uma pessoa de grandes e valiosos conhecimentos. Pude recebê-lo no meu gabinete para discutirmos sobre a Lagoa de Cima. Porém, sobre a Lagoa de Cima, é imprescindível destacar que a FMP da Lagoa foi tese defendida pela lei estadual, como você está falando aqui agora, 1130 de 87, que, conforme conhecimento público e notório, não pode ser revogada pelo Legislativo Municipal. Porém, segundo o ordenamento jurídico, a atual FMP-APP deve ser de 100 metros, 50 metros e 30 metros, conforme as zonas nas quais estejam inseridas. A Lagoa de Cima fica localizada a 28 quilômetros do centro urbano de Campos do Goytacazes, 15 hectares de espelho de água e 18 quilômetros de perímetro, margem. Desse total, aproximadamente 5 quilômetros encontram-se ocupados por mais de 400 edificações, entre moradias e estabelecimentos comerciais.
todos irregulares perante a legislação, todavia consolidados. Ou seja, à luz da legislação, podemos considerar que em futuro próximo, esses 5 quilômetros poderão ser considerados área urbana e, portanto, a FMP, APP, será de 30 metros. Em todo o resto será de 100 metros. A ideia é que o município seja mais restritivo e mantenha a FMP, APP, em 50 metros. Vale destacar ainda, dentro da questão ambiental, a questão de saneamento, água e esgoto como mecanismo de proteção à saúde e ao meio ambiente. Diante disso, podemos utilizar de forma sustentável e legal a Lagoa de Cima para a geração de riqueza, emprego e renda em nossa cidade. Uma cidade que se encontra em calamidade fiscal e financeira, com 45 mil famílias, 628, na extrema pobreza. Ter um local com enorme potencial turístico como a Lagoa de Cima e não utilizá-lo para o desenvolvimento econômico sustentável é, no mínimo, incoerência. Você quer comentar sua declaração? Quer estender ela em alguma coisa? Detalhar? É só para ressaltar, Aloysio, que corrobora comigo, que eu acabei de falar para você, esse parecer da Procuradoria do INEA. O parecer, ele fala sobre a revogação tácita dessa lei, que é a lei número 1130 de 1987. É exatamente com esse parecer do INEA que nós temos a comprovação de que essa redução para 150 e 30 metros pode ser feita. E nada de ilegal, nada que vai trazer destruição, isso tudo já dentro da margem de alagamento. E amanhã ou depois, quem vier de forma legal e sustentável investir no entorno da lagoa, essas pessoas, obviamente, farão estudos para que elas tenham uma noção sobre a área de alagamento da lagoa. E, a partir daí, elas terão permissão legal para fazer as construções, as edificações, investimentos no entorno da lagoa, que possa gerar emprego, gerar renda, gerar riqueza para o nosso município. Eu queria assistir uma pergunta para fazer sobre a Lagoa de Cima. Se o vereador, por exemplo, tem hoje algum empresário, alguma empresa do conhecimento dele e que tem interesse em investir, por exemplo, pode ser em Lagoa de Cima, e não investe porque essa lei o impede de fazer o investimento que ele quer. O senhor conhece alguma empresa hoje, por exemplo? Não, eu não conheço nenhuma, não sei de nenhuma. Mas eu imagino que diante de um local como aquele ali, com uma beleza como aquela dali, que não vão faltar são investidores para investir e fazer com que haja geração de emprego e renda dentro do município. Todo lugar que tem um lugar com uma beleza como é a Lagoa de Cima, o que não vão faltar, o que não faltam nesses lugares são pessoas querendo investir. Aqui não vai ser diferente, não. Tenho certeza que pessoas de tudo quanto é canto, vários municípios e estados, quando souberem e verem, porque até então as pessoas nem conhecem. Existem pessoas de Campos que não conhecem a Lagoa de Cima, não sabem o que é aquilo lá. Eu acredito que a partir do momento em que as pessoas começarem a descobrir o que é a Lagoa de Cima, o potencial turístico que ela tem, eu acredito que não só pessoas de Campos, mas de tudo quanto é lugar, vão se interessar assim em investir em Campos dos Goytacazes. Mas segundo que respondeu a Nogueira, quer dizer, você, não existe ainda nenhum contato com nenhum grupo. Isso é uma possibilidade, não há nada de concreto nisso não, por enquanto. É isso? Você perguntou se eu conheço. Disse que não. Sim. Não existe, então, nenhum contato feito. Da minha parte, não. Sabe se existe da parte de alguém? Não sei como te responder isso. Sei não. Como vereador, você pode estar sabendo de algum projeto turístico? Não. Seria até normal que você soubesse. Não. Então, quer dizer, passar a faixa da margem de proteção para 50 metros, correto? É isso, né? Isso. E como é que ficaria, por exemplo, se uma construção permanente se der lá e repetir o que houve nas enchentes de 2008, 2009? Desculpa, não te entendi, Luiz. Nas cheias de 2008, 2009, se aconteceu o que aconteceu naquele ano, aconteceu 2008, 2009, pode ser que aconteça de novo. Essas construções não seriam alagadas pela nova cheia? Olha, normalmente, Aloysio, quando investidores
vão investir em um local, existe um estudo prévio para se fazer o investimento. No que diz respeito às proximidades de uma lagoa, que você pode contar com área de alagamento, naturalmente esses estudos vão acontecer, você vai ter a área que é a área de alagamento, e a partir dela, depois dela, é que se faz as construções. Óbvio que não tem como você conseguir prever, por exemplo, um sinistro. É igual o Rio está aqui. A estrada passa ali, ladeando com o Rio Paraíba. Se acontecer um sinistro de inundar tudo, ter uma cheia fora do normal, a cidade vai ser inundada. Então aí não tem como você deixar de construir com base nisso. Agora, para se fazer uma construção, eu acredito que naturalmente é assim que funciona. As grandes empresas, grandes investidores, têm todo um estudo prévio para depois fazer isso daí. Ninguém chega ali. Esse tipo de construção que chega e vai lá e faz de qualquer maneira, à margem da lei, são as ilegais. Construções legais, como é o que nós estamos querendo que venha para Campos, torcendo que venha para Campos, investimentos legais dentro da lei, normalmente isso não acontece, não. Aqui no grupo de WhatsApp do programa, algumas perguntas foram feitas a você. Tem uma que acho que é relativa a isso, perguntei, Nogueira perguntou, eu perguntei também, sobre contatos com empresários em relação à Lagoa de Cima, mas a pergunta aqui feita pelo Fernando Loureiro é sobre meio empresarial em geral, né? Ele afirma aqui e pergunta a você: muito diferente do que muitos imaginaram quando da sua eleição, você tem assumido papel relevante no diálogo do setor produtivo com o setor público, sendo interlocutor dos empresários locais e ampliando a discussão das pautas de desenvolvimento econômico. Como o Poder Legislativo pode promover o debate de novas possibilidades para a nossa cidade, assim como apoiar os negócios locais, tão desamparados por todas as esferas de poder? Veja bem, eu penso, Aloysio, que nós, enquanto Poder Legislativo, eu, enquanto um vereador do município, o mínimo que eu tenho que fazer dentro de um município com calamidade fiscal e financeira é interagir para que essa situação caótica em que nós nos encontramos, ela venha a ser diferente daqui para frente do que tem sido até agora. Isso é o mínimo que nós podemos fazer. Como, por exemplo, quando eu vou lá e sugiro, pego um deputado do meu partido, chamo ele, mostro a situação e sugiro para ele sobre a diminuição dessa margem de proteção da lagoa, de 300 para 50 metros. Nós estamos sendo interlocutor para que essa mudança aconteça, para que a arrecadação própria do município aumente, para que empregos e renda sejam gerados dentro do município. Eu acho que é a partir daí, quando você tem esse tipo de atitude, você consegue fazer com que o poder público exerça a função dele, de ajudar e não de atrapalhar o setor produtivo da cidade. Tem várias manifestações no streaming do programa, o Anderson. Eu vou ler aqui duas para você comentar, aparentemente opostas. Luiz Wagner: a intenção clara do vereador é incentivar a exploração turística e não obter vantagens com essa iniciativa, vantagens entre aspas. Por outro lado, Terezinha Bianchi coloca aqui, a lagoa já é turisticamente explorada. Não podemos destruir o que é de todos. Quer comentar? Sim. O benefício que a lagoa vai trazer, uma vez ela tendo essa faixa marginal reduzida, que eu acredito que vai trazer, ela não se trata de um benefício para o executivo, para o legislativo, ou para A, B ou C simplesmente. É para uma cidade inteira. Vou falar para você que, olha, honestamente, amanhã ou depois, daqui a alguns anos, se nós olharmos, todos nós olharmos para a Lagoa de Cima e pudermos vê-la com um calçadão no entorno dela, restaurantes ali funcionando, famílias desfrutando daquilo ali, tudo isso de forma sustentável, eu tenho certeza que isso daí vai valer muito a pena, não é para A, B ou C, é para uma cidade inteira. Pessoas virão de fora, de outros estados, municípios, para poder fazer o turismo ali. Quanto à outra pergunta, como ela disse que já existe o turismo. Olha, existe o turismo, podemos dizer, entre aspas, né? O que acontece de forma ilegal,
A lagoa se encontra completamente abandonada há décadas. Quando a gente fala em turismo, nós estamos falando em turismo mesmo. Pessoas virem, pessoas conhecerem a lagoa, quererem vir desfrutar da lagoa, entenderem o quanto ela é importante, desfrutar de forma sustentável. Falamos em geração de emprego e renda através da lagoa. Não é o que se tem hoje. Amanhã ou depois, como eu estou falando para você, se houver investimentos no entorno da lagoa, um calçadão no entorno dela for construído, restaurantes forem construídos no entorno dela, as pessoas passarem a ter aquilo ali como sendo um ponto turístico, a situação é outra, completamente diferente. Tem uma pergunta aqui relativa ao tema do bloco anterior, mas é uma pergunta pertinente, feita pelo reitor da UENF, Raul Palácio, que é ouvinte, telespectador assíduo do programa. Ele pergunta aqui a você, Anderson, quais são as ações da Câmara e do seu mandato em relação ao combate à pandemia da Covid-19? Bom, as ações da Câmara têm sido várias, né? Existem grupos de trabalho extraordinário, um deles do qual eu faço parte, tem sido muito ativo. Temos feito fiscalizações nos hospitais para poder verificar as condições de trabalho dos profissionais, o atendimento sendo prestado com dignidade para a população. Existem grupos de trabalho que fazem a fiscalização da vacina. A Câmara tem sido muito atuante nesse sentido da pandemia. E o seu mandato? Meu mandato, intensamente antes dele. Antes do mandato, já havia um trabalho intenso de falar sobre as medidas que eu acredito em consonância com a ciência, não com unanimidade, né, como já falamos, mas que eu acredito serem as medidas que são as mais adequadas para as pessoas que estão saudáveis, que é o distanciamento, a utilização de máscara, a higienização das mãos e a economia sendo ativa. Isso daí eu já venho falando antes de ter o mandato. Agora, com o mandato, intensamente na tribuna da Câmara, junto ao prefeito, aos órgãos públicos. Tem aqui o Roberto Henrique manda por WhatsApp também, uma outra manifestação, em relação ainda ao bloco anterior. Aqui entre nós, uma checagem nas fontes do entrevistado, verás que muito do que fala é produção do bolsonarismo. Aí ele manda aqui um link da matéria do Estadão, frase de enviado da OMS retirada de contexto para sugerir que entidades condenam o lockdown. Você quer se manifestar sobre o que o Roberto Henrique colocou? Olha, ele enxerga o que eu falo como sendo viés, podemos dizer, um viés bolsonarista. Eu posso dizer que eu enxergo que o que ele fala como sendo um viés comunista. Cada um tem a sua visão. Eu respeito a dele, ele respeita a minha. É mais ou menos por aí. Você classificaria de comunistas as declarações de Roberto Henrique? Não, veja bem, eu não estou classificando, afirmando. Dentro da forma como ele falou, que é a forma como eu descrevo a realidade, se torna um viés bolsonarista, eu também posso afirmar que a forma como ele descreve a realidade é dentro de um viés comunista. Você pode afirmar, mas está afirmando ou está só fazendo uma hipótese? Hipótese, afirmação, como achar melhor. Ele fala produção do bolsonarismo, né? Não fala viés do bolsonarismo, ele fala produção. Mas, enfim. Em relação à questão da lagoa, que impacto você espera ter, por exemplo, se você conseguir que isso seja sancionado aí pelo prefeito, aprovado na Câmara, que impacto você espera gerar em Lagoa de Cima em termos de emprego, por exemplo? Olha, é como eu disse para você, a partir do momento que investimentos começarem a ocorrer no entorno da lagoa, obviamente, por exemplo, vou dar você um exemplo, não é lagoa, é praia, mas a título de exemplo. Você tem Macaé, você tem uma orla ali da praia de Macaé, a Praia dos Cavaleiros, que você tem uma série de grandes restaurantes, pequenos restaurantes, você tem todo um comércio ali naquela orla. Aquilo ali tem um impacto muito positivo na arrecadação própria do município, aquilo tem um impacto muito positivo na geração de emprego e renda de milhares de pessoas. Então, nós não temos aqui, na proximidade com o centro, a praia. A praia é um pouco mais distante, mas nós temos uma lagoa linda, bela, imensa. Da mesma forma como ocorre lá com a praia,
pode ocorrer aqui com a Lagoa. Nogueira, são 8h33. Quer fazer mais alguma pergunta ou vamos para o próximo bloco? Só para fechar essa questão e eu entender o pensamento do vereador, a lei é estadual e aí precisa naturalmente passar pela Assembleia. O senhor vai fazer, né, os seus contatos com os seus deputados mais chegados e naturalmente o senhor vai fazer um levantamento, algum estudo, porque baseado em que o senhor apresenta essa quantidade toda de investimento? Isso que eu gostaria de entender. E justamente porque só diminuir a margem da lagoa já é o suficiente para esse crescimento todo. Não tem quantidade de investimento. O investimento, nós acreditamos que ele virá a partir do momento em que houver a redução da faixa marginal de proteção da lagoa. Obviamente, se você for impor a um empresário que ele construa com 300 metros de distância, fica muito difícil. Está lá no meio da selva, da Mata Atlântica. Quando você reduz, obviamente, se torna atrativo o local para que isso aconteça. É por aí. O que dá base? Uma das bases principais para que isso seja feito. É como eu falei, eu tenho aqui na minha mão um parecer, está aqui, que é um parecer da Procuradoria do INEA. Favorável, vou ler para você. Aqui, mais uma vez. Revogação tácita da lei número 1130 de 1987 e de seu decreto regulador, no tocante à demarcação da faixa marginal de proteção do entorno de lagos e lagoas no estado do Rio de Janeiro. Já há um parecer, já há, por parte do INEA, essa fundamentação para que essa legislação seja alterada. Perfeito. Bom, são 8h35. Nós vamos então ao intervalo comercial e a gente volta na sequência com o Folha no Ar, primeira edição, conversando no último bloco, falando com o vereador Anderson de Matos hoje, e oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com qualidade certificada ISO 9001-2015.